utilizar uma metodologia para precificação é importante para você não perder dinheiro. A gente tem que definir o produto para agregar outros benefícios a ele para que você saia desse jogo, né, da concorrência e se diferencie. O valor que você agrega é o que vai justificar o preço que você está cobrando, que Exato. muitas vezes pode ser alto ou baixo para o cliente, né? Excelente. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. Podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol Marques. Eu sou o Kelvin Mendonça. Eu sou o Anderson Alexandre. E o tema do episódio de hoje é como definir o preço de serviços na engenharia elétrica. E só lembrando para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E também nos sigam pelas principais plataformas de streaming. Então, o tema do episódio de hoje é sobre uma das principais dificuldades nas empresas de engenharia elétrica, né? Que é como definir o preço dos serviços. E esse é um assunto que eu gosto, hein? Gosta? Preço tem a ver com vendas, que tem a ver com receita, que tem a ver com lucro. Vai ser bom hoje, hein? Que tem a ver com dinheiro. Que tem a ver com dinheiro. Tá. Então, antes de tudo, é importante a gente entender a diferença de dois conceitos muito importantes desse tema, né? Que é a diferença entre preço e entre valor. E aí, Anderson, fala um pouquinho. Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Show. Então, essa é uma frase que eu gosto muito quando se faz essa analogia entre preço e valor, porque é uma grande realidade. Se você se posiciona no mercado pelo teu preço, porque você tem um preço mais barato, o seu cliente que tem essa mesma filosofia de contratar o mais barato vai ficar com você até encontrar o outro mais barato, né? Sim. Então, essa foi uma das coisas que eu sempre tive preocupação desde o início, antes mesmo de formalizar uma empresa. Quando eu comecei a trabalhar com prestação de serviço de forma autônoma, que eu considerava os meus bicos, eu sempre tive essa preocupação. Porque quando você, de fato, se posiciona e trabalha o teu produto, cria um produto ancorado em ser o mais barato do mercado, sempre vai ter essa linha tênue aí. Porque você só vai estar ali com aquele cliente até aquele cliente encontrar um outro mais barato, né? Só que quando você agrega valor na solução, quando você de fato se posiciona para estar entregando um valor agregado diferenciado para o cliente, aí gera uma fidelização, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa frase aí. Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Qual seria a principal diferença, Anderson, a forma mais conceitual entre preço e entre valor? Vamos lá. Vamos falar sobre um produto para tangibilizar, né? Vamos falar sobre um produto projeto elétrico. Projeto elétrico de uma subestação. Tá. Então, projeto elétrico de subestação. Tem muitos profissionais, na hora de vender esse tipo de serviço, essa solução, o que eles vendem? Um projeto elétrico de uma subestação. Sim. E quando você vende um projeto elétrico de uma subestação e várias pessoas vendem projeto de subestação, na mente do cliente, sempre o critério de desempate vai ser preço. Por mais que eu fale, não, meu serviço tem mais qualidade. Qualidade é subjetivo. Era isso que eu ia perguntar, né? Em relação a essa valorização. Ela pensa que entregar a qualidade é o diferencial dele. É verdade? E qualidade, na verdade, é o que, Anderson? Na engenharia elétrica, a qualidade é obrigação. O profissional que não tem o mínimo de qualidade, ele precisa mudar de área urgente. Porque com engenharia, com eletricidade não se brinca, né? Não é brincadeira. E mesmo trazendo esse conceito que é importante ter uma qualidade no serviço, mas qualidade é subjetivo. Então, eu vendo um projeto de uma subestação de qualidade, tá certo, eu também vendo de qualidade. Então, para que a gente consiga agregar valor em um produto, em um serviço, é necessário, de fato, incrementar novos diferenciais, que não sejam diferenciais subjetivos na parte de qualidade. Então, por exemplo, citando um exemplo prático, na parte de projeto de subestação, na World Elétrica, o que na hora de desenhar um produto, que esse é um dos erros que muitos profissionais cometem, e com isso, quem paga o parto, sabe quem é? É o fechamento da venda, é a precificação. Porque muitos profissionais vendem barato, não é porque quer vender barato. Ninguém sai de casa, hoje eu vou vender barato, hoje eu quero vender barato, eu tenho prazer em vender barato. Ninguém sai de casa com essa mentalidade. Até mesmo quem vende barato é por quê? Porque ele não conseguiu desenvolver habilidades
que faça com que ele consiga se valorizar, agregar valor na sua solução, para de fato ele ser remunerado de acordo com o seu potencial. E de forma prática, como é que eu agrego valor na minha solução para de fato que o cliente venha me valorizar? E quando eu falo o cliente me valorizar, eu estou falando em termos de preço mesmo. É o cliente ele ter a consciência que ele está pagando 30% a mais no produto que ele está me contratando, mas ele ter a consciência de que não é que ele está pagando mais caro, é porque de fato é um outro produto. E aí é onde está a virada de chave. Então, é um projeto de subestação, por exemplo. Na hora que eu vou vender para o cliente, antes mesmo de vender, na verdade, o que eu faço? Eu desenvolvo o meu produto, eu crio tanto uma embalagem para ele, como também uma consistência no próprio produto em si, de elementos de diferenciação. Porque se eu me posiciono e se eu entrego no meu produto apenas projetos elétricos, eu vou concorrer com quem vende projetos elétricos, de subestação, por exemplo. Então, trazendo aqui para o contexto, é como se o pessoal entendesse que o projeto fosse uma commodity, né? Para quem não sabe o que é commodity, o trigo, por exemplo, né? Tem um preço que baliza o mercado e todo mundo compra naquele preço muito próximo a ele. É como se você saísse para empreender na engenharia elétrica, pensasse que o preço do projeto fosse uma commodity, que você ficava balizando ali em relação aos seus concorrentes. Então, o que tu está dizendo é que a gente tem que definir o produto para agregar outros benefícios a ele para que você saia desse jogo, né, da concorrência e se diferencie. Isso. Entendi. E foi muito bom você falar isso, porque é o seguinte, não é que a gente deve fazer isso, tá certo? A gente precisa fazer isso se a gente quer, de fato, entregar uma solução diferenciada ao ponto de ser valorizada pelo cliente e o cliente esteja disposto a pagar um valor mais alto do que o dos concorrentes. E quando eu falo pagar um valor mais alto do que o dos concorrentes, não é pagar mais caro. É pagar, de fato, por um produto que vale. Porque, por exemplo, voltando ao exemplo do projeto, né? Como é que eu agrego valor na prática? Para ficar mais direto ao ponto, né? Um projeto elétrico na subestação. Na hora que eu vou desenhar o meu produto, eu desenho de tal forma para desconstruir ele, para que ele se torne não apenas um projeto de subestação, mas para que ele se torne uma solução diferenciada que, por um acaso, clientes que precisam de projetos, ele vai precisar, na verdade, da solução que aquele projeto vai estar entregando. Então, eu já começo a ver todos os possíveis problemas que um projeto mal feito pode acarretar para o cliente. Então, primeiro eu começo na questão de criar os elementos básicos daquele produto, projeto elétrico. Então, o que eu preciso dominar na parte de projetos elétricos? Toda a parte de dimensionamento, a parte de desenhos, a parte de percepção de posicionamento, porque um posicionamento errado em um projeto faz com que o cliente ele gaste 2 ou 3 vezes mais, muitas das vezes sem necessidade, e ainda tem uma energia de má qualidade. Então, posicionamento é importante. Eu fiz até alguns stories na semana passada falando um pouco sobre isso, e isso é crucial. Só que isso são elementos básicos dentro de um projeto elétrico, que o meu concorrente ele precisa ter o mínimo dessa noção e dessa capacidade técnica, porque senão era melhor ele nem vender projetos, se ele tiver pelo menos esse mínimo aí. Só que, se eu tenho apenas esses elementos no meu produto, eu ainda vou ter dificuldade de fato, agregar valor ao mesmo, ao ponto de me diferenciar dos meus concorrentes. Então, o que eu conecto junto com o meu produto? Soluções correlacionadas que o cliente, de fato, ele precisa. Então, por exemplo, no projeto de subestação, eu não vendo apenas um projeto de subestação. Se ele não tiver já atrelado e conectado com a parte de consultoria de gestão de energia em modalidades tarifárias. E aí, olha, quando eu estou só plugando os elementos nesse meu produto. Olha só, um produto de projeto, basicamente ele já criou uma mutação aí, olha, de projeto com consultorias. E aí eu começo a incrementar, porque depois que essa subestação ela for ligada, eu preciso garantir uma qualidade de energia. Então eu já plugo qualidade de energia, que eu chamo de RNE, Registro de Nascimento Elétrico, porque o ser humano, quando nasce, ele faz ali o seu registro de nascimento, né? Isso. Ele faz ali os seus exames logo no início da vida, ali no teste de pezinho, para ver tipo sanguíneo. E por que uma instalação elétrica nova, eu tenho que só ligar e deixar para lá? Não, tem que ter um histórico, inclusive para saber. Porque muitas das vezes a gente nasce com
uma determinada, sei lá, a nossa pressão. Tem gente que a pressão normal dele já é alta, tá entendendo? Então, para que eu possa ter essa referência do que está fugindo do padrão ou não, eu preciso ter um registro de nascimento ali, né? Eu preciso ter todos aqueles dados. Você faz isso como diferencial, mas também já pensando no futuro. Fizer uma manutenção naquela hospitação, você já sabe se ela tiver alguma coisa que desde o início, né, da concepção dela. E, na verdade, eu faço como diferencial, como estratégia, né, de posicionamento e de agregação de valor no meu produto, mas, no meu ponto de vista, não é nem por esse o motivo principal, é porque é necessário, cara, é o óbvio. Se eu vou instalar uma subestação, vou ter ali uma ligação nova na unidade, eu preciso ter o histórico, eu preciso ter um relatório de qualidade de energia para saber todos os parâmetros, nível de tensão, corrente. E aí muitos podem pensar, mas aí é só fazer uma leitura pontual. Só que as características do sistema elétrico da própria concessionária mudam de acordo com o horário. Horário de ponta, o regime de funcionamento é um. Tá entendendo? O comportamento, né, das cargas vizinhas é um. Durante a madrugada é outro. Então, uma análise de qualidade de energia, eu não analiso apenas tensão e corrente, eu vou estar analisando outras grandezas elétricas, para lá na frente, quando o cliente tiver problemas, se ele vier a ter alguns problemas severos de queimas de equipamentos, quando ele for fazer uma nova análise, ele ter um parâmetro. Olha só, no estágio inicial da minha subestação, o nível de tensão era X, agora está Y. O nível de distorções harmônicas era Z, agora está Q. Está entendendo? Ou seja, eu tenho esses parâmetros para poder atuar. O que foi que aconteceu de diferente? Foi a instalação de novas cargas. Então o problema pode estar por ali. Então, isso facilita muito o ganho de assertividade e de tempo para a localização de falhas e defeitos. É bom para o cliente, é bom para o consultor, para o engenheiro eletricista que está prestando esse serviço, né? Isso. E aí eu estou plugando o quê? A parte de consultorias, que eu já fiz uma análise dos meus concorrentes no mercado, e eu sei que eles não entregam isso. Então, eu já tenho um elemento de diferenciação. E aí outro, ainda em cima do projeto de subestação, não sei se está para a gente falar mais à frente aí, né? Mas uma das coisas que, na parte de um projeto de subestação que muitos não entregam, é um projeto de malha de aterramento, que é um item imprescindível. E aí, o que não é um projeto de malha de aterramento? Não é você apenas estipular uma quantidade de hastes, falar uma geometria e pronto. Isso não é um projeto de malha de aterramento. Isso daí é qualquer coisa menos projeto. Projeto de malha de aterramento começa justamente ali, olha, na sondagem vertical elétrica do solo, né? Antigamente se falava muito na questão de estratificação elétrica do solo. Isso. Então começa toda essa parte da sondagem, né, geoelétrica, para extrair todos esses parâmetros da resistividade do solo, para poder determinar, de acordo com as características do solo, o quê? Determinar qual a resistência ôhmica da malha necessária para atender com eficiência esse caminho mais curto, de baixa impedância, né, para a terra, e também atender os potenciais de segurança, tensão de toque, passe e superfície, quando ocorrer uma falha entre fase e terra. Então são itens importantes. Então olha só, eu estou só comunicando, explicando aqui para vocês, mas na prática eu faço isso com o cliente. E aí você acha que o cliente, quando eu começo a falar, utilizar uma comunicação assertiva de vendas, mostrando para ele o problema que tem de fazer da forma errada, e quando eu mostro todos os elementos que eu vou estar entregando no meu projeto elétrico de uma subestação, eu começo a criar na mente do cliente que enfim, a realidade das coisas. Isso que eu estou falando não é palavra de vendedor para vender o meu serviço, não. É porque, de fato, uma subestação sem uma malha de aterramento eficiente, ela pode gerar sérios problemas, inclusive problemas de acidentes fatais. Então, olha só, eu falei de consultorias, né, de qualidade de energia, de gestão de energia, que tudo isso pode prejudicar o quê? Percas financeiras para o cliente. Então, eu já prestei consultoria para cliente que ele tinha contratado uma outra empresa, enquadraram ele numa modalidade tarifária incorreta e eles pagavam todos os meses mais de R$4.000. E já teve situação de alunos nossos mesmo, mais de R$10.000. Isso por mês, o cliente perdendo. Então, olha só, quando eu começo a mostrar a realidade para o meu cliente do problema que ele pode ter de fazer da forma errada, problema tanto em relação à questão de segurança, como também em relação a problemas de perdas financeiras, então ninguém quer perder dinheiro, principalmente o empresário. Então, quando eu começo a mostrar que o meu produto, ele justamente corta todas essas arestas para que ele receba a melhor solução,
ele começa a entender que ele não está contratando um projeto, ele está, de fato, contratando a solução que ele precisa. A solução, porque o cliente ele não quer um projeto elétrico. O cliente ele quer o quê? Uma subestação ligada com a máxima qualidade técnica, qualidade no fornecimento de energia, ele quer segurança e ele quer garantir que está pagando o melhor valor ali da fatura de energia, a melhor opção tarifária, por exemplo. Então, na verdade, o cliente quer isso. Então, quando eu, primeiro, trabalho nas características do meu produto, projeto elétrico, quando eu faço o desenho, né, desenvolvimento, isso eu chamo de desenvolvimento de produtos. Então, todos os meus produtos, eu faço essa atividade, né, de incrementar esses diferenciais. E aí tem outras coisas. A parte de relação de materiais otimizadas, que geralmente muitos dos meus concorrentes não entregam. Entregam uma lista que informa os materiais que tem naquela subestação. Mas uma relação executiva para, de fato, o cliente não perder dinheiro e também nem ter que dar muitas viagens. Perder tempo. Perder tempo. Eu vou 3 vezes na loja de materiais elétricos porque o projetista não colocou a quantidade correta. E para ele não fazer perder tempo orçando também, né, aquilo ali. Também. Então, quando eu comecei logo na parte só de projetos, eu entregava de 3 a 4 orçamentos de todos os itens e de forma estruturada, porque quando eu quero montar uma subestação, por exemplo, todos os materiais não tem um local só. Você não chega com relação de materiais numa loja de materiais elétricos e ele vai ter tudo. E se ele tiver, vai ser 3 vezes o valor de você comprar no local certo. Então, poste não se compra na loja de material elétrico. Quadro de medição metálico, a loja pode até vender, mas se você compra na metalúrgica, sai muito mais em conta. Então, quando eu comecei a trazer esses diferenciais e mostrar para o cliente o que eu estava entregando para ele e o que isso iria proporcionar de segurança e economia, o cliente falou, é isso que eu quero. Show. O cliente está pouco se lixando com o projeto. Isso tudo é o valor. Tudo isso daqui é só 10% do valor. Acho que a gente não teria tempo aqui se eu fosse falar, inclusive, de outros produtos e de conectar as soluções. Mas agregar valor é justamente isso. É pensar primeiro na questão do cliente e ver todas as coisas que você consegue estar conectando no produto que você está desenvolvendo para, de fato, agregar valor e justificar o porquê o cliente ele vai pagar um valor mais alto na sua solução do que na solução do teu concorrente. Cara, mas isso foi difícil no início, Anderson? De enxergar isso aí, de propor, de estruturar, vamos dizer assim, dentro da sua empresa? Foi difícil, sim. Tá certo? Foi difícil e principalmente tendo em vista que na época, quando eu, comecei a vender primeiro, eu não tinha uma mentalidade que eu tenho hoje em relação à questão de vendas. A mentalidade que eu tinha antes é a mentalidade que todo profissional da engenharia elétrica tem. Eu sou muito bom tecnicamente e eu mereço ser reconhecido e valorizado por conta disso. Mas não sabe o quanto, né? Isso. Só que na prática isso não acontece. Tá entendendo? Não acontece por quê? Para você ser valorizado, primeiro, não basta você ser bom. Você tem que saber se mostrar sobre aquilo que você é bom. E aí vem o quê? Estratégia de posicionamento. E não basta apenas se posicionar mostrando aquilo que você é bom. Você precisa ter uma comunicação assertiva de vendas para mostrar que naquilo que você é bom, que vai estar entregando para o cliente, vai proporcionar um benefício X para o cliente. Porque o cliente está pouco se lixando se você é bom. O cliente ele quer a melhor solução, com a máxima segurança, com o melhor custo-benefício. E custo-benefício não é o mais barato. Custo-benefício é a solução que faz mais sentido para aquele cliente. Isso. E aí um dos erros graves dos profissionais da área da engenharia elétrica, que aí é um problema desde da graduação, porque o foco da graduação não é preparar o profissional para isso, para vender, para empreender. O foco da graduação é preparar o profissional tecnicamente, que até nisso, hoje em dia, vem deixando a desejar um pouco. Precisa melhorar, tá certo? Precisa dar uma sacudida aí no sistema de ensino. Mas é justamente isso, entender todos esses elementos para se comunicar da forma correta com o cliente, para trazer a clareza e a transparência da solução que você está entregando. E sempre tendo em vista que, se o seu produto ele é igual, idêntico ao do teu concorrente, critério de desempate vai ser preço, não tem para onde correr. Ou seja, né, o valor está muito agregado aos benefícios que você vai entregar e aos diferenciais. Só que para isso você tem que saber passar muito bem para o cliente que o valor que você agrega é o que vai justificar o preço que você está cobrando, que Exato. muitas vezes pode ser alto ou baixo para o cliente, né?
Excelente. E quando a gente fala assim, passar para o cliente, tem toda uma metodologia que você vai conseguir Não é de elevar qualquer o grau forma. de consciência dele. Porque, como tu estava falando agora, geralmente o cara tem um conhecimento técnico, quer espejar aquele conhecimento técnico para fora todo o curso, Quer para dar o uma cliente aula de ver que ele engenharia. entende do que está falando. Só que, na verdade, o cliente está pouco se lixando para o que você sabe. Na Ele verdade, quer... o cliente não queria nem lhe contratar. Você tá ali, já tá Primeiro, já tá né? tomando tempo dele, né? Na maioria das vezes, né? Exato. O cliente, ele precisa dizer qual o problema dele para você dizer qual a solução que você tem. Porque não adianta, às vezes você tem um conhecimento e, na verdade, não é aquilo que o cliente está precisando. É o que acontece muito no mercado de fotovoltaico. O cara chega querendo vender a solução de fotovoltaico, né? Tá prospectando seus clientes, naturalmente. Só que o cliente tá passando por um problema de qualidade de energia e ele não sabe. O engenheiro eletricista que vende sistemas fotovoltaicos, ele tem total capacidade de aprender qualidade de energia para vender uma solução. Sim. Aí o cara tá falando sistema fotovoltaico ali, o cliente não tá querendo isso. Então, na verdade, você tem que aprender a dizer, né? Comunicar seu conhecimento técnico, mas primeiro você tem que escutar qual é o problema do cliente. Isso tudo tem uma estratégia para que você consiga fazer isso. Perfeito. E sempre conectando o conhecimento técnico e a solução do seu produto, conectando com a resolução do problema do cliente. Então, vamos supor, o mercado fotovoltaico é um dos mercados mais concorridos na atualidade, tá certo? De forma geral. E vai crescer ainda mais. E o mercado, quanto mais ele cresce, mais vai crescer também a concorrência. Quanto maior a concorrência, a lei da oferta e demanda, o que vai acontecer? Tendência do preço. O preço despenca. E o que faz? O que é possível fazer para que esse preço não despenque, não caia bruscamente? Elemento de diferenciação. Então, hoje, no mercado fotovoltaico, 95% ou mais dos profissionais, quando vai vender uma solução, né? Primeiro, o material que o concorrente X compra, onde ele compra, é no mesmo local que o concorrente Y compra. E aí, primeiro erro grande é o quê? Eles muitas das vezes querem ancorar na diferença. Não, porque o meu material é de qualidade. Cara, isso não cola mais. Onde tu compra teu material, teu concorrente também compra. E é obrigação ser de qualidade. E é obrigação ser de qualidade. E aí vem outra coisa em relação ao seguinte. Até mesmo os argumentos de benefício, porque tem alguns mais avançadinhos que já trazem, né? Enfim, visualizou ou na internet, ou em algum treinamento, né? De vendas para parte de sistemas fotovoltaicos. E aí virou já clichê, aquela questão de o antes e o depois, né? A economia que vai estar proporcionando, beleza, mas se o teu concorrente fala a mesma coisa, o critério de desempate ainda vai ser o preço. E aí, como agregar valor? Um exemplo, até numa aula ao vivo que a gente estava tendo, né? Com nosso aluno Cássio, ele falando da experiência dele e da venda de um sistema fotovoltaico, né? Que ele conseguiu vender o sistema fotovoltaico, que o preço dele estava 15 mil. Era 15 mil. De 15 a 18. 15 a 18, porque tinha mais outros concorrentes, né? Mas de 15 a 18 mil, mais elevado do que outros concorrentes. E o cliente fechou com ele. Foi porque o inversor do sistema de Cássio era melhor do que o do concorrente? Não. Foi por conta do fabricante das placas? Não. Questão de quê? Posicionamento e elementos de diferenciação. Exato. Então, na área de fotovoltaico, aí já deixo a dica aí, olha, de ouro. Na área de fotovoltaico, você vender essa solução casando com a consultoria, primeiro, de qualidade de energia, é essencial. Por quê? Se a qualidade de energia, do fornecimento de energia, do sistema elétrico do cliente estiver precário, vai comprometer a performance do sistema fotovoltaico. E se compromete a performance do sistema fotovoltaico, o que vai acontecer? O cliente ele vai deixar de lucrar. Ele já implanta o sistema fotovoltaico para economizar energia. Então, se ele não está economizando, ele está gastando, ele está perdendo de alguma forma. E tem que tomar atenção também, porque tem concessionária que já está obrigando a fazer essa análise de qualidade de energia previamente, a instalação do sistema, e depois que instala o sistema, né? Então, já isso aí não vai ser um diferencial, você vai ter que agregar outras coisas também, porque a tendência é que se espalhe pelo Brasil, se não me engano, é o Rio de Janeiro, né, Anderson? Rio de Janeiro, a Light, se não estiver enganado, já estava cobrando a concessionária do Rio de Janeiro já está fazendo isso. De grandes sistemas, né? Pois é, então tem que tomar atenção porque isso aí já está virando rotina das próprias concessionárias. Exato. Isso, e o profissional, enfim, que se atentar para isso, vai nadar de braçada na frente dos concorrentes. Muito bom. Show. Tá, e falando sobre preço, falando sobre valor, quais são os tipos, né, de precificação de serviços na engenharia elétrica?
E como é que funciona cada uma delas? Perfeito. Na engenharia elétrica, existe duas formas, né, de precificar um serviço, uma solução. Precificação fixa e precificação em cima de percentual de resultados. Ou seja, percentual em cima de resultados, conhecido também como performance de resultados. Sim. Você é pago de acordo com o resultado que você entregou para o cliente. Inclusive, na parte de consultorias especificamente, eu gosto muito desse modelo. Percentual de resultados. Percentual de resultados. Mas não se aplica apenas a consultorias. Então, eu já vendi uma subestação onde o valor da subestação por completo, o cliente me pagou 100% em cima da economia que aquela solução de implantar uma subestação trouxe para o cliente. Então, olha só, implantar uma subestação não é só para a qualidade do fornecimento de energia. Também serve para quê? Redução de custos. Então, ou seja, aplicando gestão de energia, né, em modalidades tarifárias, é possível fazer com que o cliente que possui subestação ele consiga economizar, desde que o profissional tome a decisão correta nessa gestão, né, faça uma gestão de energia eficiente. Então, nesse caso de percentual por resultado, geralmente a gente cobra um percentual de fato, né? Nesse caso aí tu cobrou 100%, mas é regra 100%? Como é que a gente pode definir esse percentual? Certo, muito bom. Primeiro, antes de entrar nessa parte percentual, né, a precificação fixa, ela é uma precificação onde você cobra com base em alguns parâmetros para chegar para formar o preço de venda, né, que é conhecido também como a formação do preço de venda. A gente vai falar mais à frente, acredito, né? E a precificação fixa, ela leva justamente em conta em relação à questão de precificação do mercado, a base de preço do mercado, mas principalmente em relação à questão de composição de custos, que é aí onde muitos profissionais erram, se baseiam apenas pelo valor que um amigo dele cobrou, e aí a estrutura de custo dele é diferente da empresa do amigo dele, e aí ele não consegue ter a margem de lucro necessária para a empresa dele, e muitas das vezes a empresa dele quebra. Mas aí é tema para a próxima pergunta. Calma. Maravilha, mas vamos lá, em relação às duas formas de precificação. Precificação fixa, precificação em cima de percentual de resultado. Esse percentual de resultado, como chegar nele? Qual é o valor? Qual a relação que eu utilizo? E a verdade é que não existe fórmula mágica. Cada caso vai ser um caso. Por exemplo, nesse cliente que foi uma padaria, nessa subestação, foi 100% da economia dele durante 13 meses. Por quê? Porque foi o valor que eu verifiquei em cima da economia que eu estaria proporcionando para ele, que seria compatível com o valor justo para a implantação daquela subestação, tendo em vista o prazo também de pagamento dele. Sim. E uma subestação dessa, se ele fosse contratar com base em precificação fixa, na época, ela iria custar, em média, uns 20 mil a 21 mil reais. Com base em percentual de resultado, essa mesma subestação custou aproximadamente um pouco mais de 30 mil reais, com base na economia dele. Imagina, quase 10 mil reais, entre 10 mil e 11 mil reais de diferença. Isso. Por que essa diferença? É justo? Não é justo? É o seguinte, quando se parte para uma precificação em cima de resultado, qual é a minha mentalidade na hora de tomar uma decisão dessa? É que quanto mais resultado que eu entrego para o cliente, mais justo será eu ser bem remunerado por isso. Até porque todo o risco está nas minhas costas. Então, eu cheguei para o cliente, coloquei em contrato, falei o seguinte, essa solução que eu vou estar te entregando, eu confio tanto nela que, se não der resultado, eu não vou tirar nada da sua instalação. Você vai ganhar a subestação e não vai me dar um centavo. Comunicação assertiva. Ou seja, eu estou assumindo todo o risco. Então, nada mais justo do que, de fato, eu ter uma remuneração compatível com a solução que eu estou entregando para o cliente. Perfeito. Tá certo? Então, o percentual de resultado tem muita essa particularidade. Aí vai ter situações onde o cliente, por exemplo, teve um supermercado que o cliente ele já tinha uma subestação, só estava desenquadrado, ou seja, estava numa modalidade tarifária que não era ideal, que estava proporcionando ele estava pagando a mais sem necessidade, aproximadamente R$ 3.500 no supermercado. E aí, nesse caso específico desse cliente, eu não tive que me descapitalizar no sentido de comprar materiais. Lá era a parte de gestão de energia. Para não dizer que eu não comprei nada de material, eu comprei acho que uma haste, se eu não estiver enganado, 3 metros de cabo de cobre NUT 50 milímetros quadrados. Para quê? Porque quando a gente muda
o cliente que estava como optante B, por exemplo, e tem uma subestação, e ele muda para uma modalidade do grupo A, é necessário que o padrão atenda à norma vigente. E aí a subestação lá, quando a fiscalização foi verificar, só tinha uma haste, precisava de mais 2 hastes. Então foi 2 hastes e eu acredito que foi 3 ou foi 6 metros de cabo de cobre nu, o investimento. Só que como eu não tive que investir, comprar transformador, os cabos de baixa tensão, todo o investimento da infraestrutura para implantar aquela subestação, então nesse cliente, qual foi a estratégia que eu utilizei? Foi 50% da economia dele durante 10 meses, que na época deu um pouco mais de R$21 mil da consultoria. Então já teve uma outra situação que... Tá, mas como é que funciona essa precificação por resultado? Como é que você recebe certo. por isso? Pronto. No contrato a gente já deixa, enfim, bem claro, amarrado em relação a... E aí é importante saber o seguinte, o profissional, é por isso que eu falo muito, né? O profissional, para ser reconhecido, valorizado no mercado, ele precisa ter as 3, que a gente chama dos 3 pilares fundamentais, né? Para o profissional alcançar esse reconhecimento e valorização, que é a técnica, o posicionamento e as vendas. Então, a técnica é um item importante. Então, se eu não tivesse o domínio técnico da solução que eu vou estar entregando e a segurança que, de fato, eu iria conseguir entregar aquela economia para o cliente, só se eu fosse louco, né? Fazer uma coisa dessa, se eu não tivesse a certeza que que eu iria proporcionar aquele resultado ao cliente. Então, como é que funciona a questão do recebimento? Então, nesse caso específico do cliente, a própria fatura de energia, em contrato, eu já deixo claro. A gente já pega um histórico do cenário atual dele, de consumo, porque aí você pode pensar o seguinte, e se o cliente no mês que vem ele comprar vários equipamentos e aumentou o consumo? Vai aumentar na fatura de energia. Só que aí essa proporcionalidade, eu também aplico o valor que ele iria pagar se ele tivesse na modalidade antiga, por exemplo, na modalidade anterior. Então, não é simplesmente fazer um serviço e abandonar o cliente. Vou ter um acompanhamento durante todo esse período. Vamos supor, nesse caso dele, que foram 10 meses de 50% da economia, então durante os 10 meses eu acompanhei ele. Então, ele me mandava fatura. Para ele é até interessante, porque eu já conseguia visualizar outras coisas para fazer ele economizar ainda mais. Porque uma consultoria dessa não consiste apenas em mudar modalidades tarifárias. Então, eu faço toda a análise. Eu crio, inclusive, uma política de eficiência energética dentro da empresa. Cara, então, em relação a essa precificação por resultados, a pessoa, além de, teoricamente, faturar mais, né? É claro que tem suas exceções, mas ainda tem o benefício de ficar acompanhando o cliente ali, analisando a fatura dele durante um bom período de tempo, né? Às vezes as oportunidades aparecem daí, então... E aí é onde está a acaba cereja do girando a bolo. roda. É aí onde está a cereja do bolo das consultorias. Por quê? Uma das coisas que a nossa audiência mesmo, né, fala muito, né, que tem dificuldade, é o quê? Prospectar clientes. Prospectar um novo cliente. E imagina só, você ter a oportunidade de passar um ano nas instalações do teu cliente, tendo acesso à fatura, tendo acesso a tudo. Você tem a oportunidade de quê? De visualizar novas oportunidades para que você possa vender novas soluções para aquele cliente. Muito bom. Show. Entendeu? Mas no caso, Anderson, voltando aqui à pergunta. Na precificação por resultado, você vai receber parcelado. Isso. Diferente da precificação fixa, que é estabelecida ali no contrato e você já recebe aquele valor. Aí me Sim subiu, e não. Me subiu uma dúvida, depois eu pergunto. Certo. Sobre isso aí, sim e não, por quê? Porque a precificação fixa, não necessariamente o cliente vai pagar tudo. A precificação fixa é a ancoragem que você vai ter do preço. Ou seja, meu serviço vai custar R$20 mil. Tá. Faça chuva ou faça sol. E esses R$20 mil ele pode ser dividido em 5 vezes também. Pode ser parcelado. Tá. Inclusive, em cima do percentual de resultado, o que vai acontecer? Você vai estar recebendo de acordo com a economia que você vai estar proporcionando. Essa é uma das formas de cobrar em cima de performance de resultado. Uma outra forma é você fazer uma cobrança em cima do percentual de resultado, porém você setar em relação a isso. Por exemplo, geralmente eu consigo fazer dessa forma mais quando se trata de correção do fator de potência, porque a solução que eu entrego para corrigir essa multa relacionada à energia reativa excedente, a solução que eu entrego, eu zero esse valor. Então, como eu tenho consciência de quanto ele estava pagando, então geralmente eu pego ali as 3 últimas faturas, pego o valor médio, e aí eu tenho um valor X fechado. Então, eu vou cobrar em cima da performance do resultado. Vamos supor que eu vou proporcionar uma economia de
de R$ 5.000 por mês para o cliente, então, se eu projeto isso em 10 meses, eu sei que eu tenho 50 mil, em um ano, 60 mil de economia. Vamos supor que eu cobre 50% da economia dele. Então, eu posso, mesmo com a mentalidade da tomada de decisão em cima de performance de resultado, eu posso fixar esse valor. Então, vai ser 50% da sua economia e a projeção da sua economia durante o ano vai ser de R$ 60 mil. Então, o valor do serviço que eu vou fazer constar no contrato vai ser, por exemplo, R$ 30 mil, que você vai pagar parcelado em X vezes, por exemplo. Entendi. Aí justamente esse período de pagamento, né? Como tu tá dizendo, performance por resultado tem 10, 12, 13 meses aí para a pessoa ficar pagando, dependendo da estratégia. Ou 2 meses, ou 3 vezes. Tem aluno nosso, o Igor Ricarte. Abraço aí, grande Igor. A primeira consultoria de gestão de energia em modalidades tarifárias que ele fechou, ele proporcionou uma economia de R$ 60 mil para o cliente. Caramba! Ao ano, né, no caso. E aí, como foi que ele cobrou? Ele ancorou 50% da economia, ele cobrou 30 mil nessa consultoria, e aí o cliente pagou em 3 vezes. Entrada de 10 mil mais 10 para 30 dias e 60 dias, por exemplo. Entendi. Tá entendendo? Então, não tem uma fórmula mágica de, o ideal é X meses, o ideal é Y meses. Não tem uma fórmula mágica. Tá entendendo? Tem consultorias que o resultado é tão exorbitante que você entrega, consultoria de laudo para crédito CMS, por exemplo. Tem cenários que você entrega uma economia ali ao mês para o cliente, dependendo do porte dele, de 300 mil. E aí, quando você tem esses cenários, para você ancorar ali 50% desse valor, fica muito discrepante. E aí, quanto maior o percentual de resultado, você consegue enxugar no percentual da margem que você vai estar colocando. Então, muitas das vezes você aplica ali 10%, 20%, 25%. Perfeito. Tá entendendo? Então, não tem fórmula mágica. Cada caso é um caso. E aí, a grande sacada é ter essa inteligência da percepção da solução que você está entregando, do valor agregado a essa solução e o impacto que essa solução vai ocasionar no cliente. E nas costas de quem está o risco dessa transação. Isso é importante porque qualquer pessoa que quiser me oferecer alguma coisa onde 100% do risco está nas costas dela e que eu vou ter economia, eu não vou fazer nem questão de quanto vai custar para mim isso daí. Principalmente se o valor não vai sair do meu bolso, porque essa é uma característica muito importante quando você cobra em cima de performance de resultado. É que o cliente ele não tira um centavo do bolso. Perfeito. Você assume o protagonismo para entregar a melhor solução, entregar aquela economia financeira para o cliente. Já quebra uma objeção, né? Já quebra uma objeção. Em muitos casos, durante o período que a consultoria está pagando você, porque não é o cliente que vai te pagar, é a consultoria. Durante o período que a consultoria está te pagando, você muitas das vezes ainda consegue colocar uma economia no bolso do cliente durante esse período. E depois que o cliente terminar essa vigência, né, do seu contrato, ele vai ter 100% da economia. Então, olha só, é uma parceria de ganha-ganha extraordinária. Só que para fazer essa precificação em cima de resultado, ela também depende muito da comunicação que você vai usar. Porque você precisa explicar para o cliente por que você está cobrando. Tem que deixar muito claro. Daquele jeito. Total. Porque o mais usual é a precificação fixa, né? Total. Vou fechar aqui em X valores com você e o cliente entendeu e pronto, fecha ou não. Uhum. E em cima do resultado pode gerar essa dúvida para ele, né? Então, Isso. se Tem você que deixar muito bem esclarecido. Se você não deixar claro que você está colocando que a própria, o seu na reta? Não, que a própria consultoria já está pagando aquilo ali, como a multa por reativo excedente, né? Uma consultoria de correção de fator de potência. Que o cliente nunca vai imaginar que é uma multa porque o nome não vem escrito multa, Exato. Né? Se você consegue explicar para ele que mesmo que ele não faça aquele processo do banco de capacitor, não instale, ele vai continuar pagando aquilo e, na verdade, é aquilo que vai pagar você, então ele não vai entender. Ele sempre vai achar que é um valor fixo, né? Então, isso tem muito a ver com a comunicação assertiva que o Anderson tanto fala. Né? Perfeito. E esse mesmo exemplo aí do banco capacitor, que aí muitos podem estar pensando, tudo bem, concordo, Carol, mas aí tem o meu concorrente que ele cobra barato demais e aí ele cobra metade do meu preço. Como é que o cliente vai fechar comigo se o meu concorrente cobra metade do meu preço? Porque, beleza, o cliente ele vai ver ali, olha, tem uma multa, vai eliminar aquela multa na fatura, mas eu tenho o meu concorrente que cobra metade falando que vai instalar um banco capacitor e que vai eliminar aquela multa.
E aí onde é que está o pilar técnico casado com o posicionamento e comunicação assertiva de vendas. E aí tem uma metodologia de vendas que para vendas de serviços de alto valor e vendas complexas, então vendas de serviços de engenharia elétrica são vendas complexas, que de fato ela agrega um valor, um alto valor agregado, tá entendendo? E é uma venda complexa porque se for feita da forma errada pode gerar problemas. Então aí muitas das vezes o profissional ele até tem a habilidade técnica de entregar a melhor solução para o cliente, só que ele perde para esse concorrente que está cobrando a metade dele porque ele não tem, primeiro, um posicionamento diferenciado e segundo, porque ele não tem uma comunicação assertiva de vendas. Para justamente estar mostrando para o cliente quais são os problemas e implicações de instalar um banco de capacitor sem de fato ter o domínio daquela solução. Exato. E se ele não agrega nenhum valor também à solução dele, né? Isso. E no caso do banco de capacitor especificamente, né? Principalmente hoje em dia a maior parte das instalações possuem cargas não lineares. Aí o problema. E aí quando você instala banco de capacitor em sistemas elétricos que possuem altos índices de distorções harmônicas, você faz com que a instalação do cliente corra sérios riscos, inclusive de queimar transformador, em relação à questão de redução de vida útil de equipamentos, das células capacitivas. Então, olha só, tudo isso que eu estou falando aqui é o quê? Comunicação assertiva de vendas, porém conectada com o pilar da técnica. Se eu não tiver o domínio da técnica para poder me comunicar de forma diferenciada, eu não consigo transmitir isso para o cliente. E quando eu consigo transmitir isso para o cliente começa a fazer as contas. Espera aí, o concorrente está metade do preço, só que essa solução que o Anderson está me entregando está 50% mais caro, né, do que o do concorrente, só que se o que Anderson falou aqui, eu contrato esse mais barato e acontece esse problema que Anderson falou, ele começa a fazer as contas, cara, transformador queimado aqui, mas a minha produção parada aqui por, sei lá, 24 horas, até eu conseguir um outro transformador, dor de cabeça, se for cliente que possui, se for sorveteria, a gente estava conversando mais cedo aí, se for sorveteria, é perca de produto, perder a produção todinha. Se perde produto, atrasa a entrega no cliente final, então olha só, quando o cliente começa a fazer as contas, ele vê que essa diferença de preço se torna irrisória. Exato. E aí o cara que cobra barato, o meu concorrente que cobra barato e não entrega a mesma solução, ele me ajuda a vender. Sabia disso? Porque o cliente começa a ficar com medo do barato. Fala, rapaz, aí tem coisa. Essa diferença de preço... vai sair caro. Isso pode custar muito mais caro para mim. Então, aí é posicionamento. Né? Posicionamento e comunicação assertiva de vendas. Aí que tá a sacada, né? O cara tá te ajudando a vender porque ele não tem esse... Pode até ter esse conhecimento, mas não sabe vender, né? Então tá... Mas o que eu ia te perguntar, não sei, em relação à precificação por resultados, né? Que você divide durante aí um período de meses, né? Que pode variar de 2 até 3, como os exemplos que tu trouxesse. E durante esse período, se o cliente der calote... Certo. Como é que a gente age, o que a gente faz e como a gente evita esse calote? Perfeito. Primeiro ponto é o seguinte, é que em relação ao cliente deu calote. Então, o profissional ele precisa se resguardar, fazer o contrato. Tá entendendo? Eu já recebi calote. Quem nunca recebeu? Eu já recebi calote em uma fase da minha vida que eu não estava muito atento para essas coisas de contrato, era muito na confiança. Esse daí foi perdas mesmo. E já teve situações também de cliente que rompeu o contrato. Só que aí rompeu o contrato, aí foge da área do profissional da engenharia elétrica. Aí vai o quê? Correr por vias judiciais. Tá entendendo? Então, por isso que o contrato ele precisa estar muito bem amarrado. Assinado. E assinado, claro. Assinado, reconhecido, firma. Tá entendendo? Assim, enfim, como manda e é o que muitos não as boas fazem, práticas né? jurídicas. É o que muitos não fazem. Se confia, né, que o cliente está ali. Na palavra. Isso. Naquele calor do momento, tá todo mundo ali perto da mão, se abraça, faz tudo e... Mas aperto de mão não paga a conta, né? Exato. Pela minha experiência, são a minoria mesmo dos clientes que vão estar fazendo isso. Porque, cara, o benefício que uma consultoria que vai proporcionar economia para o cliente, o benefício que traz para o cliente, o cara ele vira um amigo seu. Ele fica muito grato. Tá tendo a experiência que eu tenho assim com a grande maioria, salvo raríssimas exceções que aconteceu de problema que acontece. Na vida real acontece assim. Talvez na teoria, né, no papel, talvez é tudo mil maravilhas. Mas na vida real tem clientes que mesmo a gente fazendo o dever de casa, né, o estudo da persona, né, desenhando o cliente ideal, os clientes que a gente quer atender, mesmo a gente fazendo toda a liçãozinha de casa, mas às vezes vai ter pessoas que vai falhar, tá certo, no pagamento de algumas coisas, e aí a gente precisa acionar
os profissionais que são especialistas nessa área, que aí são os profissionais da área jurídica, né? Os advogados. Perfeito. Se estressar, quebrar a cabeça com que de fato você tem controle, né? Já que você não tem tanto controle disso, o cliente não pagou, então eu trouxe o exemplo da precificação por resultados, é porque ela geralmente, né, na maioria dos casos tem esse período mais longo, mas a precificação física também tem esse problema, né? Também. Tem a possibilidade de dividir 3, 4, 5, 6 vezes, a depender aí da sua metodologia de precificação, então tem que estar atento a isso aí. Contrato, Perfeito. firma reconhecida e bola para frente. Isso. E além disso, que aí você perguntou também, né? O que pode ser feito para minimizar essa possibilidade, né? Desse risco? Primeiro, tudo isso que a gente já falou aí, né? Contrato assinado, reconhecido firma, tudo certinho. Mas também a clareza, cara, no contrato. Porque tem muitos contratos, principalmente contratos... Cara, a galera que sai da graduação principalmente quer tudo pronto, né? Então pesquisa na internet ali um contrato feito e tal, lê, não, tá tudo ok, mas... Às vezes não, aqueles contratos ali, não é nem isso, né? Falta alguma coisa que ele não enxergou. Né? Exato. Isso, e eu falo nem relacionado aos tópicos jurídicos, estou falando aos tópicos técnicos mesmo. Então, muitas vezes falta clareza. Está tendo clareza para o cliente, porque se você deixa muito claro as regras do jogo, o cliente ele não vai, a maioria, né? Sempre tem a ovelha negra, né? Mas a maioria dos clientes, na experiência que eu tenho, não vai ter problema, tá entendendo? Se você traz a clareza. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, o cliente fica desconfiado porque uma coisa não está muito clara e você falou que era economia, mas eu não economizei, tá entendendo? Mas no contrato já deve constar. Inclusive, eu faço constar até anexo a fatura que eu utilizei como ancoragem e que se houver variações em relação à questão do consumo, em relação a reajustes tarifários, tá entendendo? Que tudo isso ele vai ser o quê? Levado em consideração. Então eu faço toda essa prestação de conta também para o cliente mensalmente. Então, enfim, se você realiza todas essas etapas que devem ser feitas e entregue para o cliente com transparência, isso minimiza demais esse estresse. Porque o pior, cara, quando acontece uma coisa dessa, não é simplesmente o cliente não pagar. É o encerramento de uma parceria, porque quando você... Fica aquele mal-estar. E não só apenas isso, mas quando o cliente, ele, enfim, gera esse inconveniente e corta os laços, muitos negócios futuros que deixam de acontecer. Muitas soluções, um novo empreendimento que o cliente iria implantar, tá entendendo? Então prejudica muito a curto prazo, mas prejudica mais ainda a longo prazo. Perfeito. Entendido. Tá, então a gente falou aí sobre os tipos de precificação, né? Que são a precificação fixa e a precificação em cima de resultado. Mas aí a gente já está no nível avançado aí de fechar o contrato. Mas como é que a gente chega no preço final da solução, né? Quais são as metodologias que a gente pode utilizar aí? Perfeito. E aí, Kelvin, pode citar alguma metodologia? Já vou citar as minhas aqui. As minhas macabras. Peraí, tá aqui uma pergunta. Me perdi, tava empolgado aqui, não tava nem seguindo o roteiro, não. É assim que a gente descobre quem tá prestando atenção, né? Tá aí com a pergunta. Assim, né? Tava jogando aquele joguinho, como é o nome daquele joguinho dos bloquinhos? Tetris? Não, quais são as metodologias, né? E por que a gente tá falando nisso? Do BDI, é? Não, eu disse português, essas partes aqui não era comigo, não. Mas vamos lá. Existem algumas metodologias, né, para precificação de produtos e serviços, né? E por que seguir uma metodologia, Anderson? Primeiro é o seguinte, tá certo? Seguir uma metodologia, principalmente em relação à questão de precificação, ela é importante, porque se você não segue uma metodologia e você se baseia apenas na precificação de mercado, e na intuição, na intuição ou enquanto o teu amigo cobra, o que vai acontecer? É a mesma coisa que filar a prova de quem não estudou nada. Vai os dois e o quê? Ladeira abaixo, não é isso? Então, é importante ter essa visão de precificação média de mercado, porque é uma das coisas que balizam, né, os preços mesmo de uma solução. Até para ter clareza dos números. Até para ter clareza dos números e até para ter clareza do que você vai precisar agregar de diferenciais no teu produto para você romper aquela barreira de precificação de mercado. E não ter prejuízo também. E não ter prejuízo. Mas, olha, por que é importante seguir um método e não ir na intuição, como o Carol falou, e também não apenas ir com base no que as outras pessoas estão falando, o teu amiguinho? Primeiro é o seguinte,
existe uma coisa que é muito importante na área de precificação e na área do empreendedorismo em si, numa empresa, é em relação à questão de infraestrutura de custos. Então, a infraestrutura de custos da empresa A, ela pode ser, e muitas das vezes ela é diferente, a infraestrutura de custos, da empresa B e da empresa C. Então, quando a gente começa a utilizar como referência apenas o preço dos concorrentes, os preços do mercado, muitas das vezes aquele preço ele foi formado com base, tá certo? na infraestrutura de custo daquela empresa, que é diferente da minha empresa. Então, a precificação que atende bem aquela empresa pode fazer a minha empresa falir. Então, esse é o primeiro ponto. Só que aquela outra empresa, isso eu estou levando em consideração a empresa que aplica uma metodologia de precificação e que tem uma infraestrutura de custos X. Só que, quando você pega como referência o preço daquela empresa, que ela precificou pela intuição também, ela nem sabe se aquele valor, de fato, vai atender, vai bancar a infraestrutura da empresa e vai gerar lucro para a empresa de forma confortável para que aquela empresa ela possa crescer. Então, se não tem essa clareza, o que vai acontecer? Quanto mais esse profissional quanto mais ele vende, mais ele cava a própria cova. Porque tem um ditado que diz o seguinte: se uma empresa está com problema, vende mais que tudo resolve. Só que, quando não se tem uma precificação certa, essa lógica ela é totalmente invertida. Quanto mais a empresa vende, mais ela está... Quanto mais ela vende errado, né? Quanto mais ela vende pela precificação errada, mais ela está quebrando, cavando a sua própria cova. Então, por isso que essa parte de precificação é uma das coisas mais importantes. E é o que faz, muitas das vezes, uma empresa A vendendo 50 serviços ou 10 serviços, consiga ter uma margem de lucro, rentabilidade, uma saúde financeira melhor do que a empresa B vendendo 500 serviços, por exemplo. Perfeito. Anderson, e até um adendo aí, né? De um ponto que eu coloquei até no blog, que saiu semana passada, sobre precificação, do erro que muitos profissionais cometem, que no momento que ele está apresentando ali só o serviço, ele ainda nem está na proposta técnica com o cliente dele, ele já fala um preço, sem ter noção do que aquele serviço vai envolver de custos, de transporte, enfim, todos os custos fixos e variáveis que vai fazer parte daquele serviço. E aí faz parte, mais uma vez, da comunicação, como é que você não vai falar o preço naquele momento. Que eu acho que você até pode ter a média, né? Mas eu acho que é um erro você já falar um preço. Não, tá bom, esse serviço aqui vai ser 5.000. E aí você chega no seu escritório e percebe que seria 15. E aí, como é que você vai voltar atrás? Fica até feio, né? Fica feio. E outra, é muito amador esse negócio de falar preço na hora ali com o cliente. É amador pelo seguinte, é amador e ineficiente. Se você faz isso, você está perdendo dinheiro. Se você faz isso. Por que é ineficiente? Porque processo de vendas, existe uma coisa que é muito importante, que é o quê? É levar a escala de consciência do cliente. Perfeito. E antes de você apresentar a primeira linha da tua proposta técnica comercial até chegar no preço, precisa ter justamente uma estratégia, precisa ter uma metodologia de elevação da escala de consciência do cliente. Sim. Tá certo? Que eu até chamo de... o que eu aplico lá, essa é a metodologia própria, que eu aplico em todas as minhas propostas técnicas comerciais, que é o método EVP, é a escala de valor progressivo. Então, toda a narrativa que eu vou estar trazendo na comunicação da minha proposta técnica comercial, ela justamente faz essa escala de valor progressivo para quando chega no preço, o cliente ele está com o nível da sua escala de consciência elevado sobre a minha solução, e aí faz muito mais sentido dele entender o porquê é aquele valor que eu estou cobrando. Show. Porque quando eu falo, é um projeto, é qualquer coisa, ou montagem, ou manutenção, custa X mil reais, o que está acontecendo? Na mente do cliente sempre vai soar o seguinte: se for projeto, vou pagar 10 mil reais por papel, os papéis, os desenhozinhos, É exatamente isso. vai soar isso na mente do cliente. Manutenção, vou pagar 15 mil reais para a pessoa fazer uma limpeza aqui, reapertar alguns parafusos, pago nada.
E aí, se você não traz uma narrativa, tá entendendo? Para elevar a escala de consciência do cliente, para ele entender que um projeto não significa papel e nem traço, mas que um projeto pode proporcionar, tá certo? Inclusive acidentes fatais, se for feito da forma errada, e pode proporcionar economias financeiras, se for feito da forma certa, em relação à alocação de pontos, à qualidade no fornecimento de energia. Então, você não consegue elevar a escala de consciência do cliente se você já fala o preço de imediato, né? É aquilo que a gente já vem falando, né? Se nem você valoriza o serviço que você está entregando, quem dirá o cliente. Cliente, verdade. Perfeito. Mas quais são as metodologias? Vamos lá. Algumas metodologias, né, que existem... As mais eficientes, no caso, né? Para engenharia elétrica, porque tem certo, várias. Isso. Para a área da engenharia elétrica, algumas metodologias que são muito utilizadas, algumas eu não utilizo, sim, e eu posso falar o porquê, se vocês quiserem. Uma metodologia que é muito utilizada na engenharia elétrica, que eu não utilizo, é em relação à questão do BDI, que é os benefícios de despesas indiretas, tá certo? Que tem essa fórmula aí, olha, o videomaker pode estar colocando na tela, quem estiver assistindo pelo YouTube, não, vai colocar não, vai ver lá no blog, né? Lá no blog tem. Lá no blog. Segue justamente essa fórmula, tá certo? Do BDI, é muito utilizada principalmente e exigida obrigatoriamente em licitações, ou seja, vendas para órgãos públicos, né? Tem essa particularidade em regime de licitação. Então, para o pessoal que está ouvindo, né, se já pensa em participar dessas concorrências de licitação, tem que ter ciência do BDI. Tem que dominar todas essas características aí, tá certo? Dos benefícios das despesas indiretas. E em relação à questão do próprio BDI também, ele também pode ser aplicado e muitas empresas aplicam, né? Principalmente em obras da construção civil, aplicam para empresas privadas também, certo? Tem uma pequena mudança, muda pequenas coisas em relação ao BDI para vendas para o governo, né, licitações, e em relação a empresas privadas. Uma delas é em relação à questão da garantia, que para empresas privadas não é levado em consideração garantias, tá certo? Então, essa é uma metodologia. Uma outra metodologia que é mais simplificada do que o cálculo do BDI, porém que funciona de forma eficiente, e eu utilizo ela para ter um parâmetro de precificação mínima, e aí eu vou explicar o porquê, que é justamente a metodologia de precificação com base em composição de custos. A base de composição de custos, ou seja, onde eu levanto todos os meus custos fixos, onde eu tenho ali o custo variável. O que é a diferença do custo fixo para o variável, né? De forma muito bem resumida e simplificada, o custo variável é todas aquelas despesas, né? Aqueles custos que estão ligados diretamente ao produto ou serviço que eu estou vendendo. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, World Elétrica Soluções. Então, eu tenho a mão de obra, por exemplo, de um serviço da montagem de uma subestação. Então, eu vou estar contratando o aluguel de um caminhão MUC. Então, essa despesa vai entrar como um custo variável. Por quê? Porque se eu não tivesse o serviço, eu não teria esse custo. Então, ele está ligado diretamente ao serviço. Ele acontece quando o serviço acontece. E já os custos fixos, eles estão atrelados à operação da empresa. Independente de eu vender esse serviço da subestação ou não, eu vou pagar energia, vou pagar internet, escritório, os colaboradores da administração, da parte administrativa, porque os funcionários que estão ligados à parte da execução do serviço em si, eles podem ser considerados, particularmente eu considero como custos variáveis. Então, porque muitos podem pensar o seguinte, mas se não tiver o serviço, se o funcionário é CLT, você vai pagar do mesmo jeito. Só que, o que eu faço? Eu faço justamente uma composição onde eu vou ter o número de dias ou horas trabalhadas daquele colaborador para aquela atividade e eu contabilizo isso como custo variável para a formação do meu preço de venda daquele serviço específico. Então, custos variáveis, custos fixos, o que entra mais? Os impostos. Então, se a empresa é do Simples Nacional, é aquela guia do DAS, né, que já inclui todos os impostos, né, o ISS, né, Imposto sobre Serviço e outros, né, é a declaração ali relacionada a todos os impostos, né, de forma simplificada, né, que o regime do Simples Nacional vai estar, enfim, integrando ali, né. Em relação aos encargos e impostos, é interessante também contar com um contador.
Perfeito, né? No perfeito. caso de dúvidas. Perfeito. Além dos encargos, né, dos impostos, vem o quê? Em relação à questão de comissão também, geralmente eu coloco à parte, eu não coloco como um custo variável, que existe serviço que possa ser que tenha comissões e tem serviços que não vão ter comissões. Se não tiver, eu vou deixar zerado ali. Mas é um item que é importante analisar nessa composição de custos. E uma outra coisa muito, muito importante é o lucro. Então, qual o percentual de lucro, tá certo, para aquele serviço, para aquela solução? Que tem que ter, né? Isso, que tem que ter. E esse lucro é importante saber porque muitos profissionais eles confundem. Principalmente um engenheiro eletricista que está empreendendo sozinho ou ele e poucas pessoas. Muitas vezes ele pensa que esse lucro é o lucro dele, o salário dele. Primeiro, o empresário, o salário dele é a título de prolabore, que geralmente esse valor ele é contabilizado lá dentro dos custos fixos. Ou seja, o percentual que eu vou estar utilizando na minha composição de custos relacionado aos custos fixos, ele já inclui o quê? O meu salário, que é o prolabore, o salário do empresário. Então, analisando assim, ele está fora do lucro, né? Isso. O lucro é o quê? É o lucro da empresa. Tá certo? Então, a empresa é o quê? É uma pessoa jurídica. Então, ela precisa ter o lucro dela para que ela possa crescer. Porque se o empresário ele pega, enfim, tudo que sobrou ali de lucro da empresa, ele coloca no bolso para torrar, para gastar, para comprar Hilux da cavalo de pau, o que vai acontecer? A empresa dele não consegue crescer. Exato. Não é isso? Então, o lucro é importante. Importante principalmente para que ele possa reinvestir no negócio, comprar equipamentos sofisticados, para que ele consiga agregar valor ao serviço, para que ele consiga ter uma precificação diferente dos concorrentes dele, que cobra barato e porque entrega soluções diferentes da dele, com qualidade inferior e com diferenciais de fato inferior ao que ele entrega. A gente tem que tomar atenção também em relação a esse lucro, porque a gente vê muito dos nossos alunos, né? Vende a primeira consultoria, por exemplo, e já investe em equipamentos e tal. Tem que ter a consciência também de deixar um dinheiro em caixa, porque você está abrindo uma empresa, não sabe se está concomitante com a CLT, com outro emprego e a empresa. Pode chegar um momento que os serviços não apareçam com tanta frequência e você precisa de um caixa para se manter durante um tempo, né? Manter a empresa durante um tempo, justamente cobrindo esses custos fixos, né? Então, a gente da parte técnica, eu particularmente posso falar por mim, né? Geralmente eu estava empreendendo antes de estar aqui com vocês e dei uma pausa no projeto agora, mas pretendo retomar. Porém, quando eu tinha um dinheirinho sobrando, eu já queria investir em uma ferramenta. Mas também tinha essa consciência de ter um dinheiro em caixa para que, caso aparecesse algum período sem serviço, eu poder me sustentar. Não, na verdade, poder sustentar a empresa, né? Então tem que tomar essa atenção. A pessoa pensa que todo dinheiro que está entrando é dinheiro dela, outros pensam que todo dinheiro que está entrando é dinheiro para investir na empresa, só que a gente tem que ter essa consciência de manter um caixa ali para a saúde financeira da empresa estar estabilizada. Perfeito. Então, na parte de composição de custos ainda, né? Resumindo. Custos variáveis, levantar todos os custos variáveis atrelados aos serviços, custos fixos, os impostos, comissão, se for ter, e a margem de lucro. E aí tudo isso vai compor para que eu possa encontrar... Tem o markup também, né? O markup é justamente o que eu vou encontrar com base nisso daí. Então, tudo isso que eu levanto, né, do custo fixo, os impostos, comissão e lucro, com base nesses itens aqui, eu encontro o markup para que eu possa fazer o quê? Ter justamente o valor em reais do meu custo variável, que eu vou estar justamente dividindo pelo markup. E é aí que eu vou estar encontrando qual é a precificação mínima que eu posso cobrar naquela solução, que vai me proporcionar aquela margem de lucro de X% para cobrir custo fixo, que vai proporcionar a receita para cobrir os impostos, que é Y%, e que vai gerar um lucro de 20%, 10%, enfim, de Z%, por exemplo. Então, o markup vai ser justamente o indicador que vai justamente estar sendo aplicado aí para que eu possa, com base nos meus custos variáveis, determinar o meu preço de vendas. O mínimo, né? Isso. E aí, é importante, porque eu utilizo essa fórmula aí, que é a mais simplificada, e eu não utilizo, por exemplo, o BDI. Primeiro é o seguinte, o BDI, no meu ponto de vista, ele limita, como eu posso falar assim, ele limita a minha precificação. A verdade é essa.
O que seria isso? Então, como eu falei aqui, se eu for seguir o BDI, eu vou meio que estar seguindo um padrão de mercado em termos de tanto da entrega do meu produto, ou seja, vou vender projeto, vou aplicar o BDI para o meu projeto. Eu vou estar, enfim, trazendo todas as estimativas dos meus custos relacionados à minha operação, em relação às despesas variáveis, garantias e outras. E aí o que vai acontecer? Só que, como eu falei no início aqui, quando eu desenvolvo meu produto, se eu vou vender um projeto, eu não vendo o projeto. Eu coloco outros elementos atrelados à minha solução e o potencial que a minha solução vai entregar de resultado para o cliente, eu estimo o valor agregado à solução que eu entrego dessa forma. Se eu entrego muito resultado para o cliente, eu preciso ser muito reconhecido financeiramente. E quando eu estipulo em relação, sigo essas regras à risca para todos os serviços do BDI, ele engessa, ele limita o meu potencial, tanto de entrega para o cliente, como também de geração de receita e de margem de lucro para a minha empresa. E aí essa composição de custo mais simplificada, ela me dá um norte. E não necessariamente eu utilizo ela como referência sempre. Ou seja, encontrei o valor do markup, fiz lá essa divisão, chegou no valor X de precificação de vendas, só que aquilo ali eu utilizo para saber o seguinte, que abaixo daquilo eu não posso passar. Se eu for cobrar um valor abaixo daquele encontrado, eu vou estar pagando para trabalhar. Eu não vou atender as margens que eu estipulei justamente nessa metodologia de composição de custos. Então, ele me dá esse direcionamento. E qual outro ponto que eu utilizo para chegar na formação do preço final do valor que eu cobro? Primeiro, analisei em relação a isso. Verifiquei o mínimo que eu posso chegar. Porque tem soluções que muitas das vezes ele não gera, principalmente as soluções que não geram um retorno financeiro alto para o cliente, que não tem muita coisa para você fazer em termos de elevar demais, porque o percentual de resultado que você vai estar entregando para o cliente não vai ser condizente para cobrir a precificação mínima que você chegou pela composição de custos. Sim. Então, quando isso acontece, você trabalha em cima da precificação mínima mesmo ali de custo. Tá certo? Só que, quando você entrega uma solução que, inclusive, o teu produto ele tem elementos de diferenciação em relação aos demais do mercado. E o que eu enxergo? Eu enxergo primeiro essa precificação mínima, depois analiso precificação de mercado, e aí onde é que está? Muitos pegam só o preço de mercado e já cobram em cima daquilo. Eu não faço isso. Isso é loucura. Porque se a precificação de mercado ela estiver ancorada num valor que vai ser menor do que eu visualizei aqui, que é o mínimo que eu posso chegar, eu prefiro perder o serviço. Eu já corri de vários serviços por conta disso. Inclusive licitação. Teve uma licitação que seguia justamente uma tabela específica de precificação de algumas atividades daquela solução. E aí, quando eu fiz utilizando a metodologia de composição de custos, eu vi que o valor mínimo que eu conseguiria chegar era muito superior ao valor mínimo apresentado da tabela. E aí, o que foi que eu fiz? Declinei. Falei, estou fora. Tá certo? Quem gosta de perder dinheiro é outro. Então, utilizar uma metodologia para a precificação é importante para você não perder dinheiro. Porque se você perde dinheiro, você vai estar levando a sua empresa para o precipício. Porque dinheiro é oxigênio. Tem muitas pessoas que batem no peito, muitos engenheiros, empresas de engenharia elétrica, que batem no peito e eu faturo muito, eu faturo não sei quantos milhões. Mas qual a tua margem de lucro e qual a tua geração de caixa? Às vezes é lá embaixo. Corre um risco de, se o cliente muitas das vezes atrasar uma parcela específica, desanda as coisas, porque ele não gera caixa. Então, ter essa mentalidade de gestão financeira para estar definindo em relação à questão da precificação ideal, que seja saudável para o negócio, é importante, porque senão o negócio pode quebrar por conta disso. Tá bom? Então, a metodologia em relação à questão da composição de custos, como eu falei, né? Utilizo como referência mínima, pego a base de mercado. Então, vamos supor, a base de mercado, muitas das vezes, em serviços de engenharia elétrica, ele dá acima desse valor, a base de mercado. E aí, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu vou estar seguindo essa base de mercado,
Ou então, se eu quiser ser valorizado e ter um preço acima dessa base de mercado, eu preciso entregar um produto que seja acima da base média que o mercado entrega. Eu tava parando para analisar aqui em relação ao BDI, utilizado comumente em licitação, e o Anderson comentou que ele limita o ingresso um pouco, né, a precificação, porque se ele quiser, por exemplo, entregar algo a mais, ele fica limitado àquilo ali. Então, vamos analisar aqui. Teoricamente, o Estado limita a melhoria, a sua eficiência, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Estado vem e te contrata para fazer uma subestação. E você engessa, faz o projeto precisa fazer o processo o projeto da malha de aterramento simplificado, não faz uma gestão de energia, né, de modalidade tarifárias ali, e acaba que acarreta em prejuízos não só para o Estado, mas como todo para a sociedade. Então, teoricamente, o próprio Estado ceifa ali os bons profissionais. Né? É mais ou menos isso que eu estou querendo trazer para aqui. Na parte de licitação, particularmente, né, na World Electric Soluções, a gente já participou de algumas, mas não é o nosso foco. Porque a licitação em si, o processo, o principal critério de desempate é preço, não tem para onde correr, é o menor preço. Não está preocupado com qualidade. Não está preocupado com qualidade. E como a filosofia de negócio minha e do meu sócio é diferente, é focar em cima da qualidade, então não é o nosso foco. A gente não prioriza vender em formato de licitações por conta disso. É estratégia, então, né? Agora, existem empresas, tá certo, que tem também, porque muitos podem pensar, mas em todas as licitações é só o menor preço, mesmo que seja a menor qualidade. Não necessariamente, tá certo? Então, tem alguns pesos em relação, inclusive, à questão de avaliação de capacidade técnica também das empresas e tal. Mas, enfim, a parte de licitação não é o meu forte, porque resolvi não focar nessa área. Resolvi focar, enfim, em clientes que estão dispostos a, de fato, receber soluções diferenciadas que venham a proporcionar segurança, a máxima qualidade no fornecimento de energia e economia. Então, esse é o meu direcionamento. Né? Show. Então, aproveitando para falar, né, o Anderson falou sobre composição de custos e no treinamento especialista em consultoria elétrica, os alunos têm acesso, né, a uma planilha completa sobre isso. E falando sobre essa precificação de mercado, a comunidade de alunos, acho que é o melhor lugar para eles tirarem dúvida, né? O pessoal pergunta muito ali quanto é que está o preço de mercado, né? Que deve ser a base de precificação. Como o Anderson comentou comigo hoje pela manhã, às vezes não é que o aluno não saiba como precificar, mas ele quer saber o que é que o mercado está cobrando, né? E a gente tem aluno do Brasil inteiro, então a possibilidade é enorme. O banco de dados é grande, enorme. É grande. Show. Então, para fechar, Anderson, qual seria o teu conselho para os engenheiros eletricistas que querem aprender sobre precificação? Perfeito. Primeiro é o seguinte, estudar sobre a parte de gestão financeira e, principalmente, vendas. Tá certo? Então, entender melhor o que é um custo fixo, o que faz parte da composição de custos fixos, o que eu considero um custo variável, o que é markup. A gente soltou aqui muitas informações, mas você precisa se aprofundar. Então, estudar sobre gestão financeira e, principalmente, estratégias de vendas, porque vendas é o que vai trazer o oxigênio para a tua empresa. Show. E você, Kelvin, qual é o conselho que você deixa? Se você quer começar a empreender na engenharia, tem que aprender a precificar. Geralmente, a gente sai da graduação querendo uma fórmula mágica, e as fórmulas estão aqui. Se você ainda não entendeu, não sabe ao certo como começar, então comece pesquisando pouquinho por pouquinho. Quando você começar a empreender, você já vai estar todo tarimbado aí, pronto para seguir em frente. Show. A minha dica é estude sobre vendas. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo no YouTube. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. Obrigada, Anderson. Obrigada, Kelvin. E obrigada a vocês. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.